Oi, pessoal! Bom, continuando ainda falando um pouco sobre os crimes contra a dignidade sexual, a gente passa a análise da ação penal nos crimes definidos no capítulo 1 e 2, não é, desse título, que diz lá, olha, nos crimes definidos nestes capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Antes da Lei 12.015 de 2009, a ação penal era de natureza privada. Aí você vai dizer, nossa, que estranho, mas um crime tão grave como estes, né, trazidos aí, como que anteriormente era chamado de crimes contra os costumes, por que a ação penal era privada? A intenção do legislador era evitar, né, de acordo com a vontade da vítima, dela se submeter a um processo criminal, a ter que passar por esse processo criminal, depois de já ter sofrido toda a violência, todo o vexame, digamos assim, né, de ser vítima de um crime contra os costumes. Então, muita gente, né, era vítima de um estupro, por exemplo, ou de um atentado violento ao pudor e preferia não passar por esse processo, não ser ouvida, não dar início ao processo. Então, por isso, né, a ação era considerada de natureza privada. Se entendia que essas pessoas tinham o direito de se resguardar, de não passar, de não se expor ainda mais, não é, a sua honra sexual a mais essa situação de um processo, ok? Com a reforma da legislação, não é? Com a mudança do próprio objeto jurídico tutelado, que no caso é essa autodeterminação sexual, a dignidade sexual da vítima, a sua pessoa considerada individualmente, se alterou então essa ação. Então passou a ser uma ação penal pública condicionada, né? Condicionada a quê, professora? A representação da vítima, no caso dos crimes contra a dignidade sexual, ou do seu representante legal, ok? Muito bem. A regra, então, antes era ação penal privada. Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada. Então, o parágrafo único, ele nos traz uma exceção à regra. A regra é que a ação penal é pública condicionada à representação. No entanto, o parágrafo único, ele traz uma exceção, ele traz algumas exceções, dizendo que se procede mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, o titular é o Ministério Público e não precisa, né, de nenhuma representação da vítima, ok? Se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa considerada vulnerável. Então, se a vítima tem menos de 18 anos ou é vulnerável, a ação penal é pública de natureza incondicionada. São as duas exceções à regra, ok? Muito bem. E aí eu trouxe para vocês uma questão do TJ do Rio de Janeiro, feita pela VUNESP de 2012, que diz assim, olha, os crimes contra a dignidade sexual são, como regra, processados e julgados por ação pública condicionada à representação, mas são de ação pública incondicionada quando se trata de vítima menor de 18 anos ou vulnerável. Então, aqui a questão correta era a letra A, né? Vejam, era uma questão para juiz, né? Você imagina que vai ser uma questão muito difícil e tal, e não, mas é uma questão muito simples. Basta você ter o conhecimento desse artigo 225 do Código Penal, ok? Muito bem.
Causas de aumento de pena. O artigo 226, ele traz algumas causas de aumento de pena que são aplicáveis tanto a esse capítulo 1 quanto ao capítulo 2 que nós acabamos de estudar no que se refere aos crimes contra a dignidade sexual. E aí o artigo 226 diz o seguinte, olha, a pena é aumentada, então é uma causa de aumento de pena. 1. De quarta parte, se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se o crime de estupro, estupro de vulnerável, ele é praticado em concurso de pessoas, se eu tenho 2 ou mais pessoas praticando esse delito, a pena é aumentada. Aqui, gente, eu não falo só de coautoria, eu falo também da possibilidade de participação. Então, se alguém, um indivíduo só, pratica ação nuclear, praticando o crime de estupro de vulnerável, de violação sexual mediante fraude, do artigo 218b, enfim, se um pratica ação nuclear, mas outro figura como partícipe, incide essa causa de aumento de pena do artigo 226. Então, abarca tanto a coautoria quanto a participação. Inciso 2º, a pena é aumentada de metade se o agente, ou seja, o sujeito ativo, é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Aqui, qual é o fundamento? Por que se aumenta a pena? Ao aumento de pena, ele se dá pela característica do sujeito ativo, do autor do delito. Essas pessoas, ascendente, padrasto, tio, irmão e cônjuge, eles têm para com a vítima um dever de cuidado. Então, além deles praticarem um crime contra a dignidade sexual da vítima, eles ainda por cima quebram esse dever de cuidado para com essa pessoa, para com a vítima, para com o sujeito passivo. Então, o legislador resolveu, por bem, aumentar a pena, ok? Capítulo 5, que trata do lenocínio e no tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Importante, a nota característica desse delito é que eles atuam, os agentes, os sujeitos ativos, eles atuam em favor da libidinagem alheia. Os crimes praticados, elencados nesse capítulo, eles não visam a satisfação da lascívia do próprio autor do delito. O autor do delito, ele atua no intuito de satisfazer a libidinagem de outras pessoas, a libidinagem alheia, ok? Então, nosso primeiro delito, mediação para servir a lascívia de outrem. O artigo 227 do Código Penal, que a gente já tratou indiretamente quando eu falei dos crimes contra vulneráveis. Diz lá, olha, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Reclusão de 1 a 3 anos, ok? Professora, o que é induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem? Muita gente entende que esse dispositivo, muitos autores entendem que esse dispositivo ele seria inconstitucional. Porque aqui eu estou falando de pessoas maiores e capazes, não tem nenhum vulnerável. O indivíduo chega para o seu amigo e diz, olha, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo que gostaria muito de ter um encontro amoroso com você. Isso seria considerado artigo 227, mediação para servir a lascívia de outrem. Então, aquela vozinha que a gente tem, que é alcoviteira, que fica tentando arrumar um namorado para as netas, namorada para o neto, fica ali tentando encontros entre essas pessoas, praticaria esse crime. Então, por isso seria inconstitucional. Olha, são pessoas maiores e capazes.
se eu garanto a autodeterminação sexual de cada indivíduo, e se eu sou maior e capaz e alguém tenta fazer, digamos assim, essa intermediação, isso não deveria ser tratado pelo direito penal. Nós temos o princípio da fragmentariedade que deve reger o direito penal. O direito penal, ele só atua em última ratio. Será que o direito penal, ele tem que cuidar, ele tem que tipificar isso como crime? Então, por isso, diversos doutrinadores entendem pela inconstitucionalidade desse tipo penal, ok? Importante, aqui é um número determinado de pessoas. Então, é diferente dos crimes de prostituição e exploração sexual, que se visa a satisfação da lascívia de um número indeterminado de pessoas. Aqui tem que ser um número determinado, olha, o ciclano, o beltrano, não é? Pessoas determinadas, ok? Forma qualificada. A forma qualificada está no parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18, ou se o agente é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, tratamento e guarda. Então, nós temos a forma qualificada com uma reclusão de 2 a 5 anos. Então, aqui, a vítima não é vulnerável, gente. Ela tem mais de 14 anos e ela tem menos de 18 anos. Então, essa é a primeira parte que qualifica. E a segunda, as qualidades do sujeito ativo, as qualidades do autor do delito, ok? E aí, não é? Quem tem aula comigo sabe que eu sou a viciada da tabela, não é? E eu fiz uma tabela para ficar mais fácil de vocês conseguirem compreender a tipificação dos delitos no que diz respeito, não é, a essa satisfação da lascívia de outrem em razão das idades da vítima. Então funciona assim, olha, se a vítima tem 18 anos ou mais, é o artigo 227 caput. Se a vítima ela tem mais de 14, mas é menor de 18, eu tenho a forma qualificada do parágrafo 1º do artigo 227. E se a vítima é menor de 14 anos, eu tenho o artigo 218 do Código Penal, ok? Então, essa tabelinha vai ajudar vocês a fazer essa diferenciação da tipificação de cada delito, né, de acordo com a idade da vítima, tudo bem? Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. É mais uma forma qualificada. Então, a qualificadora, ela se dá pelo meio utilizado para a prática do crime. Se o crime for praticado com violência, grave ameaça ou fraude, tá? Eu tenho esta qualificadora, ok? Além da pena correspondente à violência. Então, se dessa conduta resultar uma lesão corporal, por exemplo, o indivíduo responde pela forma qualificada do parágrafo 2º, mais a pena correspondente à violência, ok? Muito bem. Lenocínio questuário. Por que chama lenocínio questuário? Porque aqui o indivíduo pratica com a finalidade de lucro. Então, nesse caso, também, além das penas, né, do artigo 227, se aplica também a multa, ok? Nessa questão, quando a intenção é de lucro. Então, às vezes aparece em concurso com esse nome, lenocínio questuário, tá? Próximo crime, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Esse crime, ele tem previsão legal no artigo 228 do Código Penal, que diz lá, olha, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém abandone. Então, na primeira parte,
tá? Na primeira parte, o indivíduo ele induz, ou seja, ele faz nascer a ideia, né? Ele leva a pessoa à prostituição, ele atrai alguém à prostituição. Então a pessoa ainda não é prostituída, ainda não é explorada sexualmente. Enquanto na segunda parte, o indivíduo já é uma pessoa prostituída e o indivíduo impede, dificulte que essa pessoa abandone a prostituição ou a exploração sexual. É um delito similar ao artigo 218b. O que muda, Fernanda, entre o artigo 228 e o artigo 218b? A vítima. Tá? O artigo 228, ele trata de vítima maior e capaz, e não de vulnerável lá do artigo 218b do Código Penal, ok? Importante, a prostituição, ela requer habitualidade. Se prostituir não é vender o corpo por uma vez só, é se dispor à prática da prostituição ou da exploração sexual. Percebam, não é o artigo 228 que é crime habitual, e sim a prostituição da vítima. Então, a vítima ela se coloca em situação de prostituição, ok? Muito bem. A prostituição em si, ela é uma conduta atípica. Então, aquela pessoa que por vontade própria, ela resolve se prostituir, isso no Brasil não é considerado crime. Nós adotamos o sistema abolicionista no que diz respeito à prostituição, ok? Então, aqui, o fato de se prostituir, para muitas pessoas pode ser considerado um ato imoral, mas não é um tipo penal, não é um ilícito penal. Nós adotamos o sistema de abolicionismo. O que o legislador ele quer punir é aquele indivíduo, não é, que facilita, que atrai, que dificulta a vítima a saída da prostituição ou da exploração sexual, e não a prostituição em si pela vítima, ok? Sujeito passivo, então menor de 18 anos ou vulnerável, eu aplico o artigo 218. A vítima aqui tem que ser pessoa maior e capaz, ok? Então, se entra dentro, se é menor de 18 ou essa pessoa vulnerável, é o 218b. Próximo dispositivo, casa de prostituição. A casa de prostituição, ela tem previsão legal no artigo 229 que diz: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorre exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, reclusão de 2 a 5 anos e multa. A primeira coisa, a casa de prostituição, ela é um crime ultrapassado. Todos nós sabemos que é corriqueiro, que toda cidade, por menorzinha que ela seja, tem uma casa de prostituição que recebe vários nomes, Prostíbulo, a Casa da Luz Vermelha, Puteiro, enfim, Então, todo lugar, toda sociedade tem uma casa de prostituição. Isso existe desde que o mundo é mundo. No entanto, o legislador penal resolveu tipificar essa conduta como criminosa, Aí você vai dizer assim: mas se é costume da sociedade, por que tipificar como crime? A gente não pode considerar a conduta atípica, assim, pelo costume? Não. Lembra que eu disse para vocês, lá nos nossos primeiros módulos, costume não revoga a lei. Então, mesmo sendo um costume social a existência dessas casas de prostituição, tá? A conduta continua sendo criminosa. O que há, é aquela famosa vista grossa. Então, existe, todo mundo faz de conta que não e tá tudo certo, ok? Mas o legislador, com a alteração da Lei 12.015, perdeu uma grande oportunidade de tirar esse
tipo penal do nosso ordenamento jurídico. É óbvio, né, que uma pessoa que se prostitui, ela está muito mais protegida dentro de uma casa de prostituição, se fosse legalizado, se tivesse uma fiscalização, estatal, enfim, do que ela ficar lá no meio da rua, submetida a todo tipo de violência, de ameaça, enfim, ok? Mas está lá no nosso Código Penal, portanto, continua sendo crime, tá? Então, diz o seguinte, além desse artigo 229, é importante a gente dizer que é um crime habitual e permanente. O que é crime habitual? Necessita da reiteração de condutas. Uma vez só, aquele indivíduo que resolve fazer uma festa na casa dele e contrata vários garotos de programas e prostitutas para fazer parte dessa festa por um dia, ele não pratica o crime de casa de prostituição, porque é um crime que requer habitualidade. Diz lá, olha, manter. Manter quer dizer ter de forma habitual, dar a manutenção de uma maneira habitual. E também é um crime permanente, porque a sua consumação, ela se protrai no tempo, ela se alonga no tempo, ok? Se o indivíduo mantém uma casa de prostituição em que há menores de 18 anos e maior de 14, ele pratica o crime do artigo 218b, parágrafo 2º do Código Penal. Então, se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, eu tenho outro crime. O indivíduo que mantém essa casa responde pelo artigo 218b, parágrafo 2º. Agora, se no local houver efetiva, ou seja, ato sexual realmente com menor de 14 anos ou vulnerável, eu tenho o crime de estupro de vulnerável. O responsável pelo estabelecimento em que ocorre essa prostituição de vulnerável, essa prostituição efetiva, ou seja, a realização de ato sexual com vulnerável, ele responde na condição de partícipe do crime de estupro de vulnerável, ok? Então é importante fazer essas diferenciações, tudo bem? Rufianismo. O rufianismo, ele tem previsão legal no artigo 230 do Código Penal, que afirma, olha, tirar proveito. Então vejam, gente, nesses crimes, tanto o artigo 227, 228, não é? O interesse não é a satisfação da lascívia própria, e sempre de terceira pessoa. A lascívia é de pessoa alheia, tá? Então, diz lá, olha, tirar proveito de prostituição alheia. De que forma? Participando diretamente dos seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então aqui, o sujeito ativo, o autor do delito, ele não explora o corpo da pessoa prostituída ou explorada sexualmente, e sim os lucros desta pessoa. De que forma, De duas maneiras, ele participa diretamente dos lucros, então eles têm uma espécie de contrato com a pessoa prostituída ou explorada sexualmente. Olha, metade do valor do programa é meu, metade do valor do programa é seu, você me paga um percentual dos valores que você receber, Então, isso é participar diretamente dos lucros, ou fazendo-se sustentar. O que é fazer sustentar? Você exige de alguma maneira, você aceita que a pessoa prostituída ou explorada sexualmente te mantenha de alguma forma, pague a sua alimentação, pague o seu aluguel, pague a conta de água, de luz, telefone. Então você faz com que essa pessoa te sustente, mas esse sustento ele não tem que ser total. O indivíduo pode ter um emprego, uma outra coisa, mas ele também se faz sustentar pelos valores, da prostituição ou da exploração sexual. Então você percebe que você tem uma verdadeira sociedade em
empresarial entre o rufião, esse indivíduo que pratica o crime do artigo 230, e a pessoa prostituída ou explorada sexualmente, tá? Importante, é um crime permanente e também habitual. Então é permanente porque a conduta, né, a consumação, ela se protrai, ela se alonga no tempo. E também é habitual, porque requer reiteração. Então o indivíduo que tem lá uma pessoa do seu conhecimento que se prostitui, que é explorada sexualmente e que resolve num dia te dar um presente caro, né, ou te pagar uma conta naquele dia, isso por si só não é rufianismo. Então, para ser rufianismo, o indivíduo tem que fazer com que essas condutas sejam a sua forma de vida, né? É o modo de vida desse indivíduo, tudo bem? Esse oferecimento, né, da participação dos lucros, do sustento, ele não precisa ser exigido pelo rufião. Pode ser de livre e espontânea vontade da pessoa explorada ou da pessoa prostituída. Ela por si só oferece espontaneamente, diz: olha, você cuida dessa rua aqui, e eu gostaria de me prostituir aqui, fazer disso aqui, né, desse local, o meu ponto de prostituição. Você não quer fazer aí uma sociedade? Eu te pago 40% dos meus lucros, 30% dos meus lucros, né? E o rufião diz: ok, aceito, e faz isso de maneira habitual. Então, mesmo assim, é considerado o crime do artigo 230 do Código Penal, ok? Então, a louca da tabela, né, também fez aqui para vocês uma diferenciação entre o lenocínio questuário, que é aquele lá do artigo 227, parágrafo 3º, em que a pessoa, né, ela intermedia a outra, né, para satisfazer a lascívia de outra pessoa, mas nada tem a ver com prostituição, é para um número determinado de pessoas, e esse artigo 230 do Código Penal, chamado de rufianismo. Então, a primeira diferença, tá, é que no lenocínio questuário, lá no artigo 227, parágrafo 3º, a pessoa explorada, ela não se prostitui. Não é uma pessoa prostituída ou explorada sexualmente. É qualquer pessoa, tá? Que não seja prostituída ou explorada sexualmente. Enquanto no rufianismo, o indivíduo, né, ele recebe parte dos lucros, ele se faz sustentar por uma pessoa que já é explorada sexualmente ou exerce a prostituição. Então, essa é a principal diferença. Segunda diferença, né? No crime de lenocínio questuário, no artigo 227, parágrafo 3º, o delito é instantâneo, basta a prática da intermediação, né, com intenção de lucro uma vez só, enquanto que o rufianismo, ele é um crime habitual. É necessário a reiteração de condutas, tudo bem? E por fim, né, no artigo 230, o indivíduo participa diretamente dos lucros da pessoa prostituída ou se faz sustentar. Então aqui ele acontece de uma vez só. Alguém diz: intermedia lá que eu te dou uma graninha, eu sou apaixonado por aquela menina, vai lá, conversa com ela pra mim porque eu sou tímido, eu vou lá, digo: ok, quando você vai me pagar? Duzentão, tá aqui duzentão, vou... Então, é uma vez só, né? E basta. Aqui não, o indivíduo ele faz do seu modo de vida participar dos lucros dessas pessoas prostituídas ou exploradas ou se faz sustentar, ok? Nós temos as disposições gerais que se aplicam, gente, a
todos esses títulos e que também foram alteradas pela Lei 12.015 de 2009. Então, nós vamos tratar primeiro do artigo 234-A, que trata de causas de aumento de pena para todos esses crimes contra a dignidade sexual. Então, todos os crimes contra a dignidade sexual têm as suas penas aumentadas se presentes umas dessas causas que nós vamos estudar. O inciso 1 e 2, eles foram vetados, tá? Então, é por isso que a causa de aumento de pena começa lá no inciso 3. Diz assim, ó, a pena aumenta de metade se o crime resultar gravidez. Então, se a vítima, no caso dos crimes contra a dignidade, se ela ficar grávida, nós temos, então, a causa de aumento de pena, ok? Quarto, de 1/6 até a metade, se o agente efetivamente transmite, gente, a vítima doença sexualmente transmissível, que sabe ou deveria saber ser portador. Aqui tem que ocorrer a efetiva transmissão. Diferente daqueles crimes de perigo de dano que nós estudamos, aqui no caso concreto, tem que ocorrer a transmissão efetiva dessas doenças sexualmente transmissíveis. E aqui o agente ele pode agir com o dolo, ele sabe que tem a doença, ou o dolo eventual, ele deveria saber que tem a doença sexualmente transmissível, ok? E por fim, o artigo 234-B diz lá: os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Por quê? No intuito de preservar a vítima. A vítima já foi um sujeito passivo de um crime contra a dignidade sexual. Isso por si só já é altamente constrangedor, já causa muitos danos psicológicos a essa vítima. Então, o processo relativo a esses delitos, eles correm em segredo de justiça. Bom, sobre esse tema, eu trouxe aqui uma questão para vocês, para juiz também de 2011, que diz assim, olha, nos crimes contra a liberdade sexual, não constitui, gente. Então, por isso que eu digo, sempre leia bem a questão, tá? Não constitui causa de aumento de pena a circunstância de resultar gravidez. A gente já viu que isso é causa de aumento de pena. Ser o agente casado. Gente, antes da reforma de 2005, a questão do agente ser casado ou de casar com a vítima, isso influenciava nos crimes chamados dos crimes contra os costumes. Hoje não mais. Então, essa é a alternativa errada. C, o agente ser empregador da vítima, o crime ser cometido com concurso de 2 ou mais pessoas, o agente transmitir doença sexualmente transmissível de que saiba ser portador. Então, a alternativa é a B de bola. Pessoal, muito obrigada, até a próxima!